Esse é mais um momento devocional da Igreja Presbiteriana de Juína. Desejo a você um ótimo dia, debaixo das maravilhosas bênçãos do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar contigo, amado, um texto muito conhecido, tem sido muito falado nesses últimos dias, mas a palavra de Deus é uma palavra sempre nova, sempre atual, que está sempre falando ao nosso coração. Eu gostaria de compartilhar com você o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12, que diz o seguinte: De noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Amados, esse texto, 2 Crônicas 7,14, tem sido um texto muito explorado na vida da igreja, na vida dos irmãos. É um texto muito conhecido que fala realmente ao nosso coração. Esse texto é um texto que está inserido num contexto de oração. Quando Salomão termina de edificar a casa do Senhor, ele ora ao Senhor, ele consagra a casa, ele faz algumas ponderações na sua oração. E esse texto que nós acabamos de ler é uma resposta à oração de Salomão. Quando Deus responde para ele, dizendo que ele ouviu a sua oração, dizendo que ele estará atento às necessidades do seu povo. E ele faz aqui uma promessa para Salomão, que ele vai ouvir as orações e que se em algum momento ele agir de forma dura contra o seu povo, trazendo disciplina sobre o seu povo, usando alguns meios de correção que a Bíblia relata com amplitude, né? Aquilo que ele acaba de dizer aqui, no versículo 13, se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Essas são as formas que Deus usou, sempre usou e com certeza vai estar usando para, de alguma maneira, despertar o seu povo no momento de sono espiritual, no momento de rebeldia. Deus usa alguns meios para despertar o seu povo e trazer de volta para si. E ele diz que no momento em que isso acontecer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, me buscar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É importante, irmãos, analisarmos, né, essas colocações que o Senhor faz aqui, essas afirmações, os verbos que Ele coloca aqui no versículo 14. Muitas vezes nós olhamos para esse texto e nós só lembramos de orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. Mas nós vamos ver que ele tem algumas colocações que são essenciais, que são fundamentais, que são essenciais para que a oração seja ouvida. Humilhar, me buscar, se arrepender, se converter. É essencial que essas coisas sejam observadas. A minha oração, a sua oração, a nossa oração, ela não vai chegar a Deus, ela não vai ser ouvida, ela não vai ser respondida, ela não vai ter efeito, ela não vai ter consequência nenhuma na nossa vida se nós não observarmos o restante, o humilhar, o me buscar de todo o coração,
o se arrepender, o se converter, o abandonar os maus caminhos. Não tem efeito nenhum eu me prostrar diante do Senhor, orar intensamente, passar de repente horas orando, calejar o joelho orando, se não houver uma mudança de atitude, se não houver uma mudança de comportamento, se não houver uma conversão, um arrependimento naquilo que eu faço, na forma como eu vivo. É preciso mais do que orar. É preciso mais do que, de repente, dobrar os joelhos. É preciso uma transformação, um quebrantamento do espírito, um quebrantamento do coração. Deus vai ouvir, Deus vai sarar, Deus vai trazer mudanças e transformações quando nós, como seu povo, agirmos de forma correta. Orar, buscar, se humilhar, se arrepender e se converter. Que possamos refletir sobre essas verdades. A nossa oração vai ser ouvida, respondida, se nós cumprirmos os requisitos que Deus coloca diante de nós. Que Ele nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria, sensibilidade, para que nós nos aproximemos de Deus, mas que nós cuidemos das outras coisas que o Senhor coloca aqui, junto com a oração. É preciso mais que oração, do que se dobrar diante de Deus. É preciso uma conversão real, transformação verdadeira, quebrantamento, para que a nossa oração seja ouvida. Que o Senhor nos abençoe, que a sua bondade e misericórdia seja sobre nós. Amém.